Aqui é o professor Rodrigo Bartz, do canal RB Redações, aí do grupo RB Redações. E hoje a gente vai ver, então, dando continuidade à competência 5, tá? Porque é uma das competências que mais tira a nota dos alunos, é uma das maiores dificuldades, é elaborar essa proposta de intervenção, tá ok? Então a gente vai dar uma olhada como que ela é avaliada, como que a gente deve formular, lembrando que nos outros vídeos a gente já falou sobre isso, que é, por exemplo, tu tem que ter na intervenção social uma proposta de solução para um problema que está no teu texto lá no início, na introdução. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso, tá ok? Se eu disse que o problema é causado por um reflexo histórico e pela falta de investimento na educação, eu tenho que elaborar uma proposta de intervenção baseada nesses problemas que eu mesmo levantei. Ou seja, eu vou ter que dar uma possível resolução para o reflexo histórico, o que o reflexo histórico causa nesse tipo de problema e por que a gente tem falta de investimento na educação, como é que a gente investe mais na educação lá na minha intervenção, tá ok? Então olha só, a intervenção social de vocês, ela vai ser avaliada na conclusão, mais especificamente falando, e através de 5 quesitos, tá? Então essa competência 5, ela vai ser avaliada da seguinte forma, tá? 200 pontos, vai ganhar o candidato, vai obter o candidato que elabora muito bem proposta de intervenção, ou seja, ela está muito bem elaborada e ela está execuível. É uma das coisas que o avaliador vai dar uma olhada lá na hora de ler a tua proposta de intervenção. Por quê? Porque o que é execuível? É algo que dá para executar, ou seja, não é uma coisa abstrata, não é uma coisa surreal, não é uma coisa impossível de se realizar, então ele vai dar uma olhada. Primeira coisa, ela é execuível? Então nós vamos avaliar. Está muito bem elaborada, 200 pontos. Está detalhada, está dizendo quem vai fazer, como vai fazer, qual é o intuito de se fazer aquilo. Então 200 pontos, tá? 160 pontos, elabora bem a proposta de intervenção. Ou seja, a diferença de tu ganhar 200 pontos na proposta de intervenção ou 160 vai estar em uma palavrinha, que é esse intensificador muito. Elabora muito bem, 200 pontos, e elabora bem, 160 pontos, tá? Elabora de forma mediana a proposta de intervenção, 120 pontos. Elabora de forma insuficiente, ou seja, ela não é suficiente para resolver os problemas que tu mesmo levantou lá na tua introdução, 80 pontos. Apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto, ou seja, 40 pontos. Ela é vaga, precária, não está muito bem relacionada ao que tu levantou como problema, então ela está vaga, não tem nada ali naquela conclusão, tá? E 0, não apresenta proposta de intervenção, ou seja, tu faz uma conclusão estilo particular, por exemplo, que é de vestibular de universidade particular, que não pede uma intervenção social. Intervenção social nada mais é do que a resolução de algum problema social, ou seja, na esquina da minha casa tem uma faixa de pedestres. Todo dia a Dona Maria, de 80 anos, vai atravessar a rua e ela vai demorar 45 minutos. Eu, Rodrigo, como cidadão, vou ficar vendo aquilo ali todo dia e vou ficar pensando como que eu posso resolver o problema da Dona Maria. Então eu vou ter que elaborar uma proposta de intervenção a esse problema, ou seja, eu vou ter que elaborar uma proposta de intervenção. Em primeiro lugar, quem vai me ajudar a fazer isso? O governo, o Ministério da Educação, o Ministério do Transporte, quem é que vai me ajudar a fazer esse tipo de coisa? Segundo, como que eu vou fazer isso? E qual é o intuito de fazer essa determinada ação, tá ok? Então, prestem muita atenção nisso, tá ok? Então, 200 pontos, elabora muito bem, detalha, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto, 200 pontos, ó, presta atenção no texto. 160, elabora bem relacionado ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Então você tem que prestar atenção que é muito tênue essa linha entre o muito bem e o bem. 120, elabora de forma mediana a proposta de intervenção. Ou seja, ela está relacionada, mas ela é mediana, ela é um pouco abstrata, ela não é tão execuível. Uma das intervenções que tu deu não é muito execuível, então vai ganhar 120. 80 pontos é insuficiente, então nem vamos falar sobre isso que eu tenho certeza que vocês não vão tirar essa nota. 40, vaga ou precária. E 0 não tem, tá ok? Então eu queria que vocês anotassem aí para vocês uma coisa muito importante aqui que eu separei para vocês, tá? Anotem aí,
GOMIFES. GOMIFES. O que são os GOMIFES? Os GOMIFES são os agentes sociais que vão ajudar vocês a resolver determinado problema, tá ok? Então, o que é o G? Governo, tá ok? O G é governo. O que é o O? ONGs. O que é o M? Mídia ou ministérios. O que é o I? Instituições públicas, privadas, comunitárias, todas as instituições. O que é o F? Família. O que é o E? Escola e educação. E o que é o S? Sociedade. Então, decora bem essa palavra, GOMIFES. Para uma redação tirar 200 pontos na competência 5, que é a intervenção social, ela tem que citar no mínimo 2 desses GOMIFES, tá ok? Ah, professor, eu posso citar um só? Pode, se tu fizer uma relação muito bem feita e detalhar muito bem essa proposta, se estiver muito bem execuível e ela estiver muito bem detalhada e relacionada ao teu texto, tu pode. Mas o legal seria tu pelo menos citar 2 desses GOMIFES, tá? G, governo, O, ONGs, M, ministérios ou mídia, I, instituições, F, família, E, escola e S, sociedade. Citar 2 e em pelo menos um deles tu dizer qual é o intuito que tu tá usando isso, tá ok?